colegas de volta. Pessoal, vocês querem acrescentar mais alguma coisa aí? Não, professor Daniel, eu acho que tem duas perguntas aí que fizeram. Uma pergunta de uma moça, mulher, chamada Edna. Deixa eu procurar aqui. Ela fez uma pergunta que eu acredito que é para o Michael. Ela faz assim, ó. Posso fazer, Michael? Pera aí, Paris. Deixa eu achar a Edna aqui. Eu ouvi a pergunta da Edna. Eu vou aqui ler aqui, ó. Professor, aqui, como fazer com que os professores leiam o mundo, ela corrigiu depois embaixo, né? Leiam o mundo para que possam ensinar os alunos a fazerem o mesmo. Essa é uma pergunta de R$1 milhão, né? Olha, a Érica, né? Edna, boa noite, né? Bom estar contigo. E veja, eu acho assim, a gente não tem que acreditar em messianismos, né? Ninguém vai nos salvar, né? O professor é um ser humano e tem todo um percurso histórico ali cheio de catástrofes, né? E que vão determinar muito a visão que ele vai ter de vida, de sociedade, do que é certo, o que é errado. Infelizmente, como professor, a gente trabalha muitas vezes com essas categorias que são erradas, né? Eu sempre brinco com os professores aí, pensando com o meu foco de trabalho no ensino médio, que o que te permite dar 0 na prova para alguém? Quem é você, né? Ah, não, mas é minha ciência. Não, e a tua ciência serve para quê? O mundo viveu aí quase, né, 30 mil anos de história e estava tudo bem. E agora a tua ciência vai salvar. Olha para fora de novo, né? Então, acho que esse primeiro ponto de partida. Às vezes o aluno tem que reconhecer que talvez essa caminhada ele vai ter que fazer um pouco sozinho, né? E a segunda questão que eu penso um pouquinho é que a escola também não é essa coisa terrível que pintam aí por fora. Se ela não é o ideal, ela também cumpre ainda um papel social. Senão a gente, como professor, a gente fica dando tiro no nosso pé, né? Falando mal da escola. Não, a escola tem coisa boa. A gente tem coisa boa porque a gente está sentindo falta da escola agora, nesse período de isolamento social. E aí, como a vida escolar ela tem muitos anos, né? Talvez é muito difícil que você, ao longo de sua vida escolar, não encontre um professor que vá, de alguma maneira, te abrir portas. Não é ensinar nesse sentido, mas é abrir portas. É aquela leitura que você, talvez, nunca sozinho teria muita dificuldade para descobrir, mas que, junto com o professor, isso pode ser melhor, né? E aí eu acho assim, voltando à minha fala anterior, pensar alguns autores que pensam em escola também, né? Você pega, por exemplo, aquele norte-americano Michael Apple, se escreve, que ele já na década de 80 falava da escola, currículo e poder, né? Ou seja, aquilo que a gente é obrigado a aprender na escola vai servir para manutenção do sistema submisso, cordial, de cabeça baixa, né? Disciplina, fila. Ninguém vai ensinar na escola um processo transformador. Até porque, imagine, você vai ficar durante 9 anos falando para uma criança que o mundo que está lá fora não é bom, no ensino médio essa criança vai implodir o mundo, porque ela vai ter certeza que não é bom. Então é melhor falar que está tudo bem, vai dar tudo certo, né? E aí eu acho que encerro e passo para o Parício, porque também tem muita leitura, e Daniel também, ele só apresentou a revista hoje ali, mas o Daniel deveria também falar mais para a gente, tem muita reflexão, pensar o seguinte, né? Quando a gente tem a oportunidade de escutar, você acaba tendo um compromisso ético de levar adiante algumas coisas, né? Então, o professor te ensinou algo, então você tem um compromisso ético de fazer com que pelo menos mais alguém consiga entender aquilo que você descobriu, desvelou, né? O mito da caverna de Platão vai dizer que quando você tentar sair da caverna vão te matar, né? Mas nem sempre é tão trágico assim. Então, eu acho assim... Eita. Caiu, Daniel. O delegado caiu. Deve ter se machucado. Mas tudo bem. Eu acho que você respondeu bem a pergunta da Edna aí, Michael, porque levantou reflexões que são importantes, né? Que não tem como dar uma resposta objetiva e exata, né? E a gente podia pensar na pergunta... Pode falar, Daniel. Voltei, tô caindo aqui, rapaz do céu, tô todo machucado já. Não, eu acho que só pensar o seguinte, né, cara, que
O professor tem que ler, né? Só que por que a nossa profissão é tão desvalorizada? Por que a nossa profissão é tão massacrada? Qualquer um fala de educação, mas quando você precisa falar sobre o Covid-19, vão chamar o médico. Então, a nossa profissão é um circo, todo mundo faz o que quer nela. E aí a gente não tem o que fazer. Então, o que o professor tem que fazer para ensinar os alunos a ler? Então, o professor tem que ler, cara. O professor tem que ler mais. O que a gente precisa fazer para melhorar o mundo? A gente tem que fazer dobrado o que já faz. Infelizmente, é assim, né? Agora, é difícil com salário baixo, é difícil trabalhando em 3 escolas, é difícil demais, cara. Certo? Agora, o nosso problema é exatamente esse. Não é por acaso que a gente está nessas circunstâncias. Né? Então, a gente precisa ler. Se nós estamos lendo um livro por mês, é pouco. Precisamos ler 5. Entendeu? E aí, sim, com arcabouço, com leitura, a gente pode chegar em sala de aula e provocar os caras, provocar o estudante, pensar em outras estratégias e tudo mais. Né? Então, é a partir disso que a gente consegue. E aí, a partir disso que a gente vai saber ler o mundo, né? E eu acho, né, esse comentário que a Edna faz, que muitas vezes a escola acaba reforçando a criança marginalizada. Ora, na literatura mesmo, se o professor não conhece, só conhece Machado de Assis e sei lá, vamos pensar em outro cara aqui, José de Alencar, né? Então, cara, vai ser difícil mesmo entender as marginalidades, né? As periferias, se aquelas pessoas são sujeitos, se não são sujeitos, se não conhecer o João Antônio, se não conhecer a Meimei Bastos, se não conhecer, quer dizer, a Conceição Evaristo. Ou seja, então a gente tem que conhecer. Se a gente não conhecer, a gente não tem como assim ensinar nada. Desculpa, às vezes eu fico nervoso. Mas é isso, Daniel, tá certo, tem que ficar nervoso mesmo. Daniel, a Marcele fez uma pergunta ali que eu acredito que seja para ti. Você quer projetar aí? Vamos projetar. Tem uma série de comentários aqui que são interessantes. Ó. Tem um comentário aqui, por exemplo, antes de falar da Marcele, né, da Terezinha. Verdade, não devemos ficar satisfeitos com qualquer discurso. A leitura de mundo precede a leitura da palavra, como colocado. O Danilo. Estamos no momento em que a quantidade de artigos nem sempre é acompanhada pela qualidade. A academia tem exercido pressão e, por isso, vemos publicações fast food. Troca-se o título e publica. Vocês querem comentar, não? Eu acho que os comentários são bem ditos, né? No sentido que complementam nossa fala, né? Sobretudo aí eu tinha lido já, como é o Danilo, né? O Danilo. Eu tinha lido o comentário dele ali e concordo em absoluto, né? Está um pouco na minha crítica, ali na minha fala, na crítica que eu fiz ao academicismo. Não é que o academicismo deva deixar de existir, mas que existe essa pressão, né, dos cursos de graduação, sobretudo os cursos de graduação, pós-graduação, para que se publique, e aí o Danilo está corretíssimo, né? Sai uma enxurrada de artigos, mas que são variações sobre o mesmo tema, né? Então eu sempre não, mas no tempo para cá eu tenho feito bastante crítica nesse sentido, que se publica bastante, mas é variação sobre o mesmo tema. É como se andasse com o mesmo caderninho embolorado embaixo do braço, desde que entrou lá no primeiro ano da faculdade e vai para o pós-doutorado com a mesma temática lá, não amplia o conhecimento para nada. Só um comentário. Existe um livrinho de uma estudiosa americana chamada Lindsay Waters, que chama-se Inimigos da Esperança, que ela fala exatamente disso, da quantidade de artigos científicos publicados, e ela fala basicamente o seguinte, né? Se você fosse um estudioso de Shakespeare, você ia ter que dar conta de 400 artigos científicos num ano. Ou seja, você ia ter que ler mais de um artigo por dia. Né? Então, você não ia fazer mais nada da sua vida. Aí a questão é se perguntar, né? O que tão de novo se existe para dizer de Shakespeare, né, para criar tanto artigo? Ou não que o Shakespeare não deva ser lido, não é essa a questão. A questão é que tipo de conhecimento a gente de fato está produzindo, né? E ela vem lá dos Estados Unidos aí. Então vamos ver o que a Marcele tem a dizer. Olá, muito bom ouvi-los. Gostaria de saber como filtrar certos discursos acadêmicos para que não se reproduza sempre a mesma voz. Como vocês realizam esse processo dentro da revista? Eu acho que é para o Maico.
Como é que se filtra discursos acadêmicos? Nossa, pô, vai me perseguir agora. Eu tô brincando. Olha, na verdade, assim, primeiro, para filtrar, a gente tem que ter uma quantidade muito grande, né? Eu acho que esse trabalho que o Daniel, né, e que o Aparício e eu ajudo, né? Esse trabalho que fazemos, que tocamos o barco, ele é um trabalho, às vezes, muito segmentado, né? Eu acho que aí o Daniel e o Aparício têm um lugar muito importante que é de filtrar, né? Então, que é um exercício que a gente faz muito dialogando aqui, né? Quando podíamos nos encontrar presencialmente, agora ali pelos grupos de WhatsApp da vida, que a revista, antes dela chegar às mãos do leitor, né? As mãos entre aspas, ela é muito discutida, né? Há muitos questionamentos, discordâncias, há um levantamento, uma listagem muito grande de pessoas, que aí a gente começa ali o exercício de mandar e-mail, mandar WhatsApp, e nem todo mundo que a gente envia pedidos nos responde, né? Então eu diria assim, que tudo que vocês lerem na revista, desde a imagem, o título, a disposição, isso tudo foi pensado. Nada ali está sem uma intencionalidade, né? Eu acho que, pensando assim, não jogando o bebê com a água fora, né? Eu acho que a academia também tem muita coisa a nos oferecer, mas eu concordo plenamente com o Aparício, né? A academia acaba encastelando as pessoas e tornando elas a única legitimidade de discurso possível, né? A ponto de que pessoas que não passaram pelo processo de escolarização não têm voz nem vez na sociedade que nós temos, né? Sem partidarismo algum, mas vocês que têm um pouquinho mais que tem entre 25 e 30 anos, e quem tem menos, dá uma chegada ali no Google, se vocês analisarem os comentários que eram feitos quando o presidente da República ali, o anterior, o Luiz Inácio Lula da Silva, ele chegou ao poder, eles eram comentários extremamente preconceituosos, analfabeto, burro. Isso tem a ver com o que o Aparício dizia, como se só quem tem palavra pudesse dominar o discurso. Isso num país que vinha de 400 e tantos anos de tomada de poder por intelectuais, e olha onde a gente veio parar. Assim como aconteceu com a presidente Dilma na sequência, não estou entrando aqui no mérito de uma análise de governo, que fique bem claro, tá? Eu estou pensando na questão de gênero. Os comentários que foram feitos quando da deposição dela do poder eram comentários que nada tinham relação com aquilo que ela era enquanto uma governante. Atacavam o lugar dela como mulher na sociedade. Eu acho que a saída para filtrar, respondendo e passando a palavra para os colegas, talvez seja, de fato, ler a maior quantidade de textos, de contextos e de arte e de escuta às pessoas que nós tivermos condições, né? No pouco tempo que nós temos. E agora todo mundo caiu, só eu. Pode falar, Daniel. Daniel caiu de novo. Caiu? Pelo jeito, sim. Pergunta. Então, vou ler a pergunta do Matheus aqui. Pode ser, Marco? O Matheus faz ali uma pergunta, né? Ao afirmar que temos em nossa área, seja ela qual seja, um discurso competente, como evitar que nos acusem de sermos donos da verdade? Ter uma competência é portar um saber, não? Portar versus ser dono? Acho que a pergunta do Matheus Henrique aí, ela vai muito no encontro do que nós estávamos falando agora há pouco, sobretudo você, né, Marco? Que a ideia é como que eu vou saber que o meu discurso é competente, né? Eu preciso confrontar ele com o maior número possível de teorias, de informações, e aí acho que é um momento que eu posso validar isso como um discurso competente, mas não tem essa ideia de ser dono, né? Porque o conhecimento não pode ser uma propriedade única e exclusiva, porque o conhecimento sem a coletivização dele não tem sentido, não é verdade? Eu tô com um teatro aqui na minha cabeça que eu assisti semana passada, e não consigo deixar esse teatro, que eu assisti lá no canal do Sesc, tá? Que é sobre o Galileu Galilei, a interpretação da Denise Fraga de um texto do Bertolt Brecht. Inclusive, Daniel, a hora que formos encerrar, eu gostaria de encerrar minha fala aqui com uma poesia do Brecht, tá?
E nesse teatro é resgatada uma frase do Brecht que diz assim, mais ou menos, né? A verdade é filha do tempo, não da autoridade. E aí, a verdade é filha do tempo, não da autoridade. Ou seja, a verdade não é um processo que começou há 2 anos e que vai terminar agora. Então, eu que nasci na década de 80, eu sou o cara que detém a verdade. A verdade é um processo que antecede durante milhares de anos e não vai terminar com a terminalidade da minha vida. Ele permanece no mundo por uma construção social, né? Então, às vezes, o que a gente tem são décadas e décadas, por vezes séculos, né? Até que uma verdade seja reconhecida como socialmente. Daí, no final, a Denise Fraga até cita a história do Galileu Galilei, que no século XVI, 300 e tantos anos depois, né, o Papa João Paulo II reconhece que a Igreja Católica errou, condenando a teoria dele. Ou seja, 300 e tantos anos para o Galileu Galilei não serviam de nada, porque ele já não está mais aqui. Mas para o conhecimento que ele produziu socialmente, tem uma diferença muito grande. Então, eu acho, Mateus, pensando com você, se é verdade, não é imposta. Se é verdade, é partilhado. Até porque ninguém tem uma verdade que tão boa tem que fazer o outro engolir, né? Então, se tem que fazer o outro engolir, tem algo errado de fundo. O que a gente pode é ter um sentimento de indignação, eu acho, né? De reconhecer que a burrice e a miséria são tão grandes que você está falando muitas vezes com uma parede, mas você não pode desmerecer o outro, humilhar o outro. A gente, às vezes, tem que fazer o que nós fazemos é nos calar e reconhecer que cada um tem seu tempo, né? E que talvez aquilo que a gente fala, do modo que fala, precisa ser revisto também, né? E eu acho que daí nesse aspecto, né, cara, o conhecimento como partilhado, ele tem que ser difundido, né? Tem que ser divulgado, né? E aí, se vocês me permitem aqui a provocação, eu gostaria de falar aqui para vocês, ó, que nós temos vários endereços aí da Desassossegos que vocês podem divulgar aí para os seus pares, seus amigos, seus colegas. A gente está vamos iniciar agora um Instagram, temos aí um projeto de colocar indicações de livro aí semanalmente no Instagram. Temos o Twitter, que o professor Michael conduz, que também é um meio de divulgação. Temos o YouTube, então fizemos aí um evento que a gente nomeia como Tecendo Prosa, que é um evento onde a gente chama os autores para conversar com os estudantes da comunidade. Então tem vários vídeos lá, o professor Fernando tem um vídeo lá, o professor Paulo Vitorelli, a professora Luciana Punk, o professor Gustavo, o professor Igor. Então, vocês podem entrar no canal do YouTube, temos as nossas revistas, que podem cair na mão de todo mundo, e caso você queira mandar um artigo, discutir conosco, tem o nosso e-mail também. Né? Então, são vários canais aí de possibilidades, né, de acesso à revista, né? Eu não sei se alguém tem mais alguma questão a se fazer. Eu sei que tem vários comentários aqui. Deixa no chat para podermos repassar. Vamos tentar. Vamos ver se eu manjo aqui. Alguém... Ô, Maico, você pode conduzir aí para mim, por favor? Só para eu fazer o que a Edna pediu? O Michael quer fazer o encerramento lá com a poesia do Brecht? Pode ser, né? Tem vários comentários aí da Eliege, né? Eliege, bem-vinda aqui, né? Nossa colega de trabalho. E a Sônia também, que é, por ironia do destino, é minha mãe, né? Mas deixar bem claro que a Sônia veio por causa do delegado. O delegado é o Daniel. Mas, enfim, vamos lá. Pessoal, essa poesia foi tirada aqui do livro Poemas, do Bertolt Brecht, que é uma coletânea de poesias aí que vai de 1913 a 1956, né? Só uma propaganda, eu acho que o Brecht é muito conhecido pelo teatro, né? Mas ele é um pouquinho menos pela poesia. Então fica a dica
de vocês procurarem a poesia. O nome dela é Elogio do Aprendizado, né? Eu acho que é uma maneira bacana. Então diz aqui o Brecht: aprenda o mais simples. Para aqueles cuja hora chegou, nunca é tarde demais. Aprenda o ABC. Não basta, mas aprenda. Não desanime. Comece. É preciso saber tudo. Você tem que assumir o comando. Aprenda, homem no asilo. Aprenda, homem na prisão. Aprenda, mulher na cozinha. Aprenda, ancião. Você tem que assumir o comando. Frequente a escola, você que não tem casa. Adquira conhecimento, você que sente frio. Você que tem fome, agarra o livro. É uma arma. Você tem que assumir o comando. Não se envergonhe de perguntar, camarada. Não se deixe convencer. Veja com seus olhos. O que não sabe por conta própria, não sabe. Verifique a conta, é você que vai pagar. Põe o dedo sobre cada item, pergunte: o que é isso? Você tem que assumir o comando. Eu acho que fique minha mensagem, eu não vou comentar a poesia, porque Parabéns, Marco. Não é o que eu acredito, mas acho que é um pouco que a nossa proposta ali, Daniel e Aparício, que a gente tenta compartilhar com vocês. E de alguma maneira vocês possam assumir o comando. Muito boa a leitura do poema, Marco. Acho que é bem legal para fechar com esse poema aí. Eu só queria, antes de nós acabarmos aí, não sei se vamos acabar, Daniel, eu queria fazer os agradecimentos aí. Eu acho que sim, né? Não temos mais perguntas, né? Então, eu queria fazer um agradecimento aí, mais uma vez, agradecer aí a organização, comissão organizadora do SINAV. Acho que foi um evento bastante pertinente e importante nesse contexto de pandemia e de quarentena. Tem sido bastante elogiado pelos meus colegas aqui do Campos de Pinhais, esse evento, para os colegas de Curitiba também. Eu participei de alguns aí desde segunda-feira e curti bastante assim, as temáticas. Eu acho que foram bem escolhidas, assim, bem propostas. Agradecer aí o Isaac e a Luíde, né, que é pela interpretação aí em Libras. Acho que é bastante, tradução, né, tradução em Libras. Bastante legal essa questão da acessibilidade, eu acho que tem que ter mesmo. Obrigado, Isaac, obrigado, Luíde. Agradecer meus colegas aí, Marco e Daniel, pela condução aí. Daniel, show de bola, deu tudo certinho aí. Valeu, agradecer a todo o pessoal que prestigiou a gente aí, que participou, comentou e que visualizou e que assistiu um pouco, ou bastante, ou tudo. Legal, obrigado. Valeu. Quer falar alguma coisa, Marquito? É isso, muito obrigado, né? É bom ver os alunos, mas nesse momento é muito bom também ver os ex-alunos, tem muita gente acompanhando a gente ali também, né? E é isso. Vamos espalhar desassossegos e propõe outras rodas virtuais de discussão daquilo que julguemos pertinente. Né? Abração, muito obrigado. Foi muito bom estar aqui. Então é isso aí, pessoal. Então, em nome da revista, agradeço a presença de vocês, os comentários aqui, tem bastante parabéns, tem bastante legal a revista. Então, se você gostou, compartilhe a revista, tá? É importante que ela chegue à maior quantidade de pessoas possível, né? Porque ali tem muitas indicações de livro e a leitura é uma ponte. A leitura não para, né? Não é um penhasco, né? Então, ela é uma ponte, uma leitura leva a outras leituras, e é assim que a gente vai ter condições aí de pensar um mundo um pouco menos desigual, um mundo melhor, um mundo mais inclusivo, né? Do ponto de vista econômico e de todos os outros pontos de vista também. Então, agradeço todo mundo, as palavras aí de vamos para frente, e é isso aí, galera. Vamos pensar um mundo melhor. Obrigado, e vamos ler Desassossegos aí. Abraço, obrigadão aí. Até mais, gente. Valeu. Até mais, até mais.